você fala da questão de quando nós não nos permitimos nos regenerarmos, e quando a gente retorna para esse ponto inicial, nos esquecemos que todos nós fazemos parte de um grande movimento. Um movimento do qual nós somos passageiros. Né? O movimento das leis naturais, nós somos passageiros. Sim, sim. E quando eu retorno para a minha condição inicial e fico ali, eu vou ser empurrado. Eu vou ser empurrado. Né? Então, esse movimento, ele vai o quê? Ele vai me empurrar. Então, de uma forma ou de outra, eu vou ser impelido a andar. Sim, querendo, sim. Eu tenho o meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é soberano. Mas tem um compulsório. Mas aí existe a necessidade de andar. E quando existe a necessidade de andar, Deus vai nos dizer o seguinte: você tem a opção de escolha. Ótimo. Escolheu? Escolheu. Mas se você escolher ficar, o movimento está passando. E se você ficar no caminho, você vai ser levado pelo movimento. Porque você é passageiro. De qualquer forma, você vai ser levado. E aí você vai ser despertado que você precisa entrar em movimento. Às vezes, de um modo grosseiro. De uma forma não muito de um modo grosseiro, né? Quando as pessoas, uns falam pela dor, ou pela dor, pelo amor. E às vezes a pessoa é atropelada no movimento, e aí é levado porque foi atropelado. Não, exatamente, na onda, né, Uzi? Enquanto Débora falava, eu me lembrei de uma historinha que a neta foi dormir na casa da avó. Então, ela chegou lá e ela bateu o pé que queria que acendesse a luz. E a avó estranhou, mas na sua casa você dorme no escuro, mas lá é o meu escuro, aqui é um outro escuro. Ótimo. Nós temos vários escuros. Nós temos vários escuros. Mas quando o Chico traz, né, que o planeta vai tendo modificações para entrar nesse estado, vamos lembrar que nós, habitantes do planeta, também vamos ter, né? Então, aí a fala de Francisco nos remete na necessidade de também adentrarmos nisso. Quem não já percebeu movimentos no corpo físico, ou às vezes no corpo emocional, que está tudo refletindo também no físico, às vezes uma dor que vem uma construção assim, do nada. E de repente a pessoa faz exame, procura, não acha no físico. Aí ele só vai ter que lembrar que nós estamos passageiros com corpos mutantes. Então, nossos corpos vão ganhando recursos novos. Não é só os telefones que mudam o sistema operacional. Nós também temos um sistema operacional muito mais avançado e que agora muitos já perceberam que esse sistema está ampliado. Nossas sensações estão maiores, nossas captações estão maiores, nossas percepções estão maiores. E feliz aquele que estuda. E é feliz aquele que conhece a doutrina espírita, por exemplo, porque nós vamos aprendendo sem nenhuma coerção, sem nenhuma obrigação. Nós vamos aprendendo que Deus não castiga e que nada existe ao acaso. Agora, é feliz quando o Chico fala, olha, o movimento vai acontecer. Se for todo mundo junto, a gente aproveita aquele vácuo, é igual quando ultrapassa, né? Quando eu estou na BR, tem lugar para ultrapassar com segurança, estou atrás de um carro, na hora que ele ultrapassa, ele cria um vácuo, e aí, quando eu vou naquele vácuo, é um movimento assim, leve, assim, vai, né? Quando vê, você já ultrapassou no vácuo do outro. Então, se várias pessoas estão regenerando, estão, né, indo, se a gente vai junto, tem uma força maior
que propicia. E é para a gente ir, né? Ou vai ou voa. E aí, exato. E Deus quando Deus nos cria, né, como suas centelhas, Ele não nos criou para ficarmos estagnados. Deus nos criou para que pudéssemos irmos ao encontro dele, através do nosso desenvolvimento. Então a gente vai aprender. E esses movimentos, quando eles acontecem, esses movimentos são movimentos de despertamento, que nós precisamos despertar, que nós somos centelha divina, que precisamos andar. Perfeito. Perfeito. Ou seja, tal qual o nosso caminhar, né? Nós somos caminhares, nós somos dinâmicos. Eu trago aqui um outro dinamismo, que é o Espiritismo. E eu iniciei o programa falando sobre o mês do Espiritismo, foi falando de 18 de abril de 1857, e falei também de Chico Xavier. E quando a gente fala de doutrina espírita, a gente lembra de poema, que poema é uma das formas de manifestação mediúnica. Um poema feito de bom grado, né? E com embasamento, ele é sempre muito bem-vindo e traz, Brandina, uma perspectiva de regeneração em versos, às vezes, ou não rimas, mas ele traz uma mensagem. E teve um poeta aqui, né, que está fazendo um ano que esteve aqui conosco. Exatamente um ano. E eu pedi que ele pudesse estar aqui hoje, se foi permitido ele estar aqui. Brandina vai me dizer daqui a pouco mais Débora. Débora, nós estamos com 2 médios aqui hoje, viu? Todos nós somos. Você sabe que eu estou falando de ostensiva. Gente, então a gente vai trazer, Rose, aqui, fazer uma homenagem, dentro dessa ótica mesmo da mediunidade, da luz, da regeneração, fazer uma homenagem que é o Livro dos Espíritos, que foi um dos que você escolheu, Rose. Abre aí para poder a gente ler esse poema dele. Vamos lá. Querido Lázaro Zacariades. Então, o Livro dos Espíritos. Engraçado, eu tinha visto mesmo uma pessoa sentada aí do seu lado. E eu fiquei quieta. Mas pode falar, que você está no... É esse aqui, né? Não, aqui é o poema aqui. dele. A pessoa é esse aqui, né? É. É mesmo? Então, Lázaro, seja muito bem-vindo. Estamos aí comprovando que a morte não existe, né? E isso que nos consola, Então, o nosso querido amigo Lázaro Zacariades, que retornou há um ano atrás, exatamente no dia 26 de abril de 2024, deixando, né, nossos corações, os versos continuam em nós, né? E assim ele disse: no bairro da Ópera, em Paris, nasce com encarnação e luminar o livro ditado pelos Espíritos, um presente de Deus, plasmado numa edição estrelar. O Consolador Prometido, filho da ciência e do amor, assiste no palco o fim do iluminismo, encerrando o primeiro ato. O cenário, fertilizado pela razão, deu margens ao positivismo de Augusto Comte, concebendo por princípio a ordem direcionando as relações sociais. O segundo ato, embalado pela filosofia, um conceito novo da ética nascia, criador e criatura interligados por um fio tênue angelical. O mundo se surpreende com a possibilidade de uma comunicação insubstancial, fascinante entre o mundo visível e o mundo espiritual. Hipólite Leon Denis Rivaio, com olhar investigativo, descobre que as mesas giravam de forma inteligente em equilíbrio. Era o fim das sombras, o fim da escuridão. O terceiro ato, as cortinas se abrem, o véu é retirado. As vozes dos espíritos se apresentam e falam.
a verdade precisa ser dita. Os refletores se expandem de forma científica, filosófica e moral. Era a doutrina espírita, uma árvore frondosa com raízes profundas na psicologia astral. Um olhar novo para a vida, um conceito amadurecido que o livro dos Espíritos, um diamante estrelar, inaugura de forma plural uma linha para um novo horizonte, um pensar vertical. A cada pergunta, uma resposta. Estremecia as torres do cristianismo oportunista. Allan Kardec descrucifica Jesus, certificando a profecia que ele, o Messias, iria nos acompanhar. Agradecido, nós te rogamos louvor por ter materializado o amor, encadernado, o amor repaginado, o amor constelar. Muito obrigado, Senhor, por ter nos tirado da escuridão. Muito obrigado pelas mãos que magnetizadas escreveram esse livro canção. Muito obrigado ao Espírito da Verdade pelo Consolador. Muito obrigado, Senhor. E a você, Lázaro Zacarias, o nosso muitíssimo obrigado. A luz, ela é a temática desse poema maravilhoso, desse poeta maravilhoso, desse espírito iluminado que é Lázaro Zacarias. E como nós sabemos, Chico, Del, Rose, Evanildo e Brandina, a inexistência do acaso, a gente falou da saída da escuridão, né? Propositadamente, né? Intuitivamente ou como queiram, mas nunca na existência do acaso. Obrigado, Espiritismo. Obrigado, Lázaro Zacarias. Rose. Eu estive estudando, assim, por curiosidade, as belezuras que é o telescópio James Webb, lançado em 2021. E a NASA tem compartilhado imagens belíssimas das estrelas descobertas. Será que são descobertas as estrelas que aparecem naquele telescópio que é como olho infravermelho no cosmos? Será que são descobertas ou elas são reveladas? Elas já existem lá, porque cada vez que vai mostrando uma estrela, uma galáxia não descoberta, um ecoplaneta, e aí o que acontece? Elas já estavam lá. Agora que a gente começa a acessar. Assim, então, esse telescópio traz a belezura do cosmos, né? Os confins cósmicos. Mas o Livro dos Espíritos vai nos revelar um mundo que a gente não conhecia, mas já existia, que é o mundo dos espíritos, onde nós vamos perceber a nossa criação. Então não é como o olho apenas, não, que está lá. Ele nos abre os olhos para os dois planos da vida que se intercomunicam, que se interligam. E assim, os poetas, que são os grandes médiuns, aqui também, né, tô à minha frente, temos aqui também um compositor, um médium, e assim, o que é médium, né? A mediunidade é essa ponte que liga o mundo visível do mundo invisível, e são mundos que coexistem, né? Então, vamos aproveitar e sugar aqui dos dois amigos que, né, nos deram aqui a honra, e vamos aqui explorar esse conhecimento, né, sobre mediunidade um pouco agora, né? Débora, e vamos, entre meio, Salles, fazendo fica conosco aí, Lázaro, nós vamos fazendo mais poesias. Ele tem, no Recanto das Letras, os poemas de Lázaro estão lá disponíveis. Rose, e são maravilhosos. Aquele trechinho.
Me jogar. Ah, é o... Esse é fantástico. eu adoro esse poema dele, porque é o nome, para mim, é entrega. Eu não sei nem qual é o nome do poema, mas eu intitulo para mim entrega. Toda vez Você que sabe eu que a última coisa que você coloca no poema é o título, então fica à vontade. Como é que fala? Toda vez que eu estou tateando no escuro, eu me lembro desse poema de Lázaro. Acordei, procurei o chão. Não havia chão. Que fazer? Nada fiz, me joguei. Essa é a verdadeira regeneração, Rose. É É sair a desse entrega, medo, a entrega que, entrega, a que ela falou. confiança. É você não ficar preso a controles, a movimentos. Eu quero acreditar, eu preciso ver para crer igual Tomé. Não, eu confiar, né, nessa força vibracional de forma consciencial e me jogar, né? Isso. Obrigada, Lázaro. Bel, aqui em Jerusa, Maria presente aqui, minha amiga Jerusa, que bom, Abraço, Jerusa. Jerusa. Eu quero explorar, Débora, aqui na questão da mediunidade, porque tem muita gente que vai sentir, né, os movimentos próprios, né, da mediunidade e às vezes fica em dúvida, fica com medo porque é algo novo. Aí, como foi para você? O contato com a mediunidade foi na infância, na adolescência ou na fase adulta? Bom, em 3 semanas eu tenho ouvido essa pergunta repetidas vezes. Ah, é? E tudo que é recorrente tem algum... E eu não respondi as 2 primeiras semanas, mas vou tentar responder aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer e desejar luz para esse irmão que estava presente, que eu achei que estava sentado do seu lado quando eu cheguei. Estava. E eu estava em pé aqui. Você viu que eu fiquei em pé, eu não sentei, porque tinha uma pessoa sentada do seu lado e eu disse, Salles vai tirar a cadeira e a pessoa vai sentar onde? Isso eu na minha cabeça. E aí eu já entro na fala da mediunidade, porque para mim é muito comum. Eu vivencio experiências que às vezes eu não sei se eu estou exatamente falando, vendo, como no que é momento real, que eu entrei né? aqui, né? Se eu estou no mundo físico ou se eu estou no mundo espiritual. Quem convive comigo de perto percebe nitidamente isso, porque é uma constante, a minha rotina. A mediunidade, ela surge na minha vida eu criança. E você teve com quem dividir? Não, porque eu não falava, nem falava ainda, né? Então, Eram os amiguinhos minha imaginários? mãe relata que eu comecei a falar com 9 meses. Com 9 meses eu comecei a falar e comecei a andar. Só que eu comecei a falar aos 9 meses, mãe disse que eu falava embolado. Falava grego. Na verdade, eu tinha algum... quem estava comigo, né, em espírito, tinha algum linguajar que não era... E minha mãe, coitada, não sabia, não tinha nenhuma experiência, nenhuma vivência sobre isso. Eu sou a primeira filha. E tudo acontece, né? Meu pai ficou muito doente. Eu nessa coisa, antes de 1 ano de idade, nesse movimento todo. Meu pai precisou ficar internado vários meses. Aí me jogava para casa da avó, me jogava para casa da tia. E meu pai passou muito tempo doente. Isso se estendeu até uns 3, 4 anos. E, de maneira muito resumida, minha mãe diz um dia que não aguentava. Aí eu começo a verbalizar, falar de maneira muito clara, né? Desenrolei a língua. Ela brincava, ela dizia assim, não precisei nem botar o pinto na boca dela para ela falar. Né? Porque no interior tem essa... botar o pinto na boca da criança para falar. Isso que eu já falava muito. Ela não aguentava, segundo a fala dela, meus questionamentos, minhas perguntas. Onde ela me bota, para se aliviar um pouco? Na escola que tinha no Centro Espírita. Lá em Catu. Vinha de luz. Me bota na escola, apesar de não ter idade escolar, mas me botou na escola para ficar livre de mim por um tempo, um período do dia. Intuída para você já ser... Então, né, eu digo, mas menina, o conduzida. negócio começa cedo mesmo. Aliado a esse comportamento da fala, dessa coisa toda, eu não enxergava fisicamente. Tinha dias, semanas, que eu acordava e enxergava, como eu estou enxergando aqui.
Tinha dias que não, tinha semanas que não. Então, naquela época, né, lá na década de 1972, tudo muito difícil, né? Médico, especialista, tudo. Comecei a ser tratada no Hospital Santa Luzia, em Salvador, por uma Por causa equipe. do corpo físico. Né? Com uma equipe. E vejam, com muita dificuldade, minha mãe disse que era uma dificuldade as consultas, o dia que tinha que ir para essa consulta, porque só tinha um ônibus para ir, um para voltar, então de Catu para Salvador. E meu pai internado. Veja os desafios. Era desafiador. A última consulta, um médico da equipe faltou. E aí não ia ter o atendimento, porque um profissional faltou. Alguém, a misericórdia divina, a espiritualidade, a irmandade toda, né? Faz com que um outro médico, especialista da área, né, oftalmologista e tal, tenha conhecimento daquela situação, que não ia ter atendimento porque faltou alguém da equipe, ele se coloca à disposição para me atender. Para minha mãe não perder a viagem. Foi a fala dele. No que ele me examina, segundo os relatos de minha mãe, em breves palavras ele diz: sua filha não tem problema físico nenhum. O problema de sua filha é espiritual. O médico não. Leve ela onde a senhora acreditar. No terreiro de candomblé, na umbanda, no centro espírita, na rezadeira, aonde for. Mas tira ela daqui que ela não tem nada Físico. físico. Foi a última consulta que minha mãe me levou. E aí minha mãe conhecia alguém do candomblé, uma pessoa que se tornou uma grande amiga, uma grande mãe para mim também. Não fui iniciada na questão das ritualísticas do candomblé, mas fui tratada com banhos, com folhas, né? E eu começo a enxergar aos 7 anos de idade. Efetivamente. Mas vem acompanhado dos óculos, desde então. Então, eu tive esses desafios com relação à mediunidade, no despertar, né, do entendimento dessa mediunidade em mim. E aí, qual o desafio de Débora? Enquanto uma pessoa que começa a entender ou buscar entender esses processos. Eu queria me encontrar. Sim. E eu queria respostas. Então, eu sempre fui muito questionadora. Né? Não bastava me dizer, não, tem que ser isso, você tem que tomar um banho. Por que eu tenho que tomar um banho? Por que eu tenho que fazer uma reza? Por que eu tenho que ir para a missa? Né? E aí eram os meus questionamentos. Eu tinha uma relação muito, muito amigável, muito amorosa com eu a chamo, e tenho um contato com ela hoje, lá no plano espiritual, minha mãe Ambrosina. E ela foi quem fez o meu parto quando eu nasci. Eu cheguei ao mundo através das mãos dela. E foi quem fez o parto de minha filha quando nasceu. Poxa. Que na cidade não tinha médico. Jéssica nasceu meio que de última hora. Tudo que estava programado foi programado por nós, os homens, né? Não se efetivou e foi ela que é uma grande mãe para mim. Então, chegou um tempo que eu disse, para mim não dá. Admiro, acho lindo a cultura africana, as religiões de matriz africana, mas para mim falta algo, faltam umas coisas, eu quero resposta. E aí ela me disse uma coisa que eu jamais esquecerei. Minha filha, o que você tem é seu. Aonde você for, o que você tem seguirá com você. Busque a sua felicidade. Esteja onde você se sentir bem, aonde seu coração se sentir bem. Ela foi uma sacerdotisa assim, extremamente ética. E sábia. E sábia. E aí eu conheço a doutrina espírita. Nesse período todo aí, a gente vai quebrando cabeça, né? Vai acontecendo coisas. Mas eu nunca tive a mediunidade como problema. Porque não é realmente. Para mim, no meu entendimento, na minha concepção, mesmo diante de todos os desafios, não é fácil, gente. Ter mediunidade ostensiva não é fácil. Claro que não. Não é fácil. Até porque o médium é convidado a se moralizar primeiro, é o freio. Isso, mas eu nunca concebi a mediunidade como um problema. E eu acredito que isso me auxilia muito. Sim. Me auxilia muito. E eu tenho uma fé. A minha fé, né? Aliada a tudo isso, a minha fé. Então, eu diria assim, tentando dizer isso em poucas palavras, que o grande desafio do indivíduo se descobrir médium é esse autoconhecimento.
Porque não basta ser médium. Ele precisa se autoconhecer na perspectiva de entender que processo espiritual é esse. Porque médium todos nós E somos. você não acha que a mediunidade, ela, quando a pessoa se estuda através dela, não vai também chegar no autoconhecimento? Sim, sim. Não vai ajudar Sim. nesse processo? Se eu tivesse a vontade Sim. de sair dos meus escuros, Uhum. dos meus medos, Sim. porque se autoconhecer também não é fácil. É claro que não. Isso. É extremamente desafiador. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, como nesse momento aqui, de estar compartilhando relatos e tal, tem uma praticazinha do espelho. E que se a gente conseguir fazer essa prática do espelho, e que a gente não consegue normalmente fazer isso nas primeiras vezes, é você pegar um espelho, ficar de frente para esse espelho e você se dedicar, querer se enxergar. Tal como é. As primeiras vezes eu quebrei os 3 ou 4 espelhos. Esses espelhos pequenininhos que a gente compra para se olhar. Eu arremessava o espelho. E você já conhecia esse lado bravo seu? Eu fui conhecendo. Eu fui conhecendo. Durante a viagem, Eu né? fui conhecendo. E hoje não tenho problema nenhum de falar a idade. Com 52 anos, nessa trajetória, eu me percebo uma pessoa mais equilibrada. Hoje eu já consigo identificar com mais propriedade o que é um sentimento puro de Débora e o que é um sentimento, sensação sugestionado. Que bom, porque Mas estamos para mergulhados, isso, né? eu preciso estar mergulhada, envolvida nos meus compromissos, nos meus estudos. Sim. Sim. E saber aonde você está sintonizada. né? Exatamente. Porque é a partir do estudo, a partir do conhecimento que a gente vai adquirindo, que a gente vai se autoconhecendo. Quando Francisco, vem um pensamento Francisco coçou aí para sugestionável, falar. Esse é muito importante, esse pedaço, tudo que você falou é muito importante. E eu quero aproveitar esse final aqui para ressaltar essa questão das sugestões. Quando a pessoa não se conhece e ele vai mergulhado nesse mar de fluido que nós estamos, e vem um pensamento que não é seu, sugestionando para que você, às vezes, atente contra a própria vida, Sim, não sim. é? Que é o que acontece muito nos relatos dos suicídios. A pessoa, ele está ali, ele se confunde, ele acha que é dele. Que é meu, que não é, né? Que não é. Então, quando a pessoa se ama, a pessoa se perdoa e aprende a perdoar. Quando a pessoa se ama, ele vai se conhecer. Porque como é que nós vamos amar o que não conhece? E aí o que Débora está trazendo é da importância de saber o que é meu e o que não é meu. E aquilo que não é meu, eu não tenho direito de pegar, porque aqui tem uma caneta, essa caneta é de Débora. Não é ético que eu pegue o que é dela. Aqui ela escreveu algo, não é ético que eu leia o que ela escreveu, porque é dela. A bolsa dela está aqui. Não é ético que eu mexa na bolsa dela, porque é dela. Ela tem dores de alma, de vida, de desafios, são dela. Então, como é que eu vou invadir o outro ou deixar que o outro me invade? Também não é certo. Então, cada um é uma individualidade mais conectada na totalidade, para se tornar uma unidade, Isso. porque nós somos uno com Deus. Agora, quando eu vou para o individualismo, quero fazer carreira solo, e ainda tomar a dor do outro, que não é ético, tomar pensamento do outro, porque eu não sei o que é meu e o que não é meu, dana tudo, ó, Isso. fica uma bagunça. E a gente não vai encontrar as respostas. Você fica Porque- joguete, né? E aí a vida vai mudando de pergunta o tempo todo. Perfeito. Então, é muito legal isso que ela está trazendo, da importância da gente Discernir. conhecer a nós e conhecer as forças que estão ao nosso redor, as leis divinas e a lei maior, que é a lei de amor. E agora eu volto para você. É bem interessante o que você traz. Agora eu vou em uma
em uma direção contrária das sugestões que na maioria das vezes são negativas. Mas eu vou trazer um exemplo de uma positiva, que a gente também precisa identificar o que é nosso e o que é orientação. Aí já deixa de ser sugestão, e sim Isso. orientação. Recentemente eu vivi uma experiência que me deixou muito perdida. Eu não sabia o que fazer porque eu nunca tinha vivido ao longo de minha vida. E foi algo muito forte porque mexeu muito com meus sentimentos, com a minha moral, com a minha dor interior, né, com Débora. E naquele momento que eu estava vivenciando aquilo tudo, e tudo acontece muito rápido, é fração de segundo, né? Eu tive a vontade de tomar uma determinada decisão, que seria, Débora, extremamente racional, e que não é fácil, apesar de ser muito emotiva. E naquele momento, eu fui orientada a pensar sobre o que eu estava pensando em querer fazer. Aí me fizeram a pergunta, essa é você? Então, imagine como você... É tudo em fração de segundo. Eu falei daqui, eu vivi um drama que mexeu comigo, nas minhas entranhas, dos meus sentimentos como pessoa, como ser humano, como mulher. E eu tinha na minha cabeça racional a decisão, e aí a orientação espiritual do mentor, do amigo, enfim. É isso que você vai fazer? Essa é você? Você tem certeza que E essa aí é você sai do todo o seu contexto, que você diz que é você, como eu estou dizendo, era Débora racional. Vira você do avesso. Sim. E aí, como é que a gente tem que estar diante disso? O mínimo de equilibrado possível. Uhum. E também a gente não pode... E voltar, só para eu não perder o raciocínio, desculpe, e voltar e entender que está tudo certo. E que aí você precisa ser caridoso com você. Você precisa ser generoso. Isso, isso, o alto rapor. E aí, mas só que tudo isso, gente, é infração de segundo. Mas o bom é que deu tudo certo, no final. Mas ser média é isso. E aí quando você quando você reencontra você, é muito prazer, vamos recomeçar. E aí eu reencontro uma outra Débora, uma outra característica de Débora, que Débora não conhecia. E que diz assim, entende, que diz, poxa, você é capaz de fazer isso. Sim. E que tá certo, você não tá se humilhando, você não tá sendo menosprezada, você não tá sendo desqualificada, sabe? Então, é muito E mesmo punk. que tivesse, né? Porque quando, se eu pego uma nota de R$200 e piso e amasso e tal, ela continua Ela valendo não vai R$200, deixar de ser R$200, né? E aí, quando o outro tem essa característica de descumprir a lei e às vezes exercendo esse orgulho doentio que a gente ainda está preso, de desqualificar o outro ou de humilhar o outro, aquela pessoa é que está adoentada na alma. Ela que não está enxergando o Cristo no outro. Então, se a gente vai passar por essa experiência, é também um processo de regeneração. E aí, né? nesse caso específico, nessa situação específica, eu posso dizer que houve uma morte de uma Débora, extremamente racional. Sim. Naquele momento, naquela situação, Já. eu A continuo sendo reflexão, racional. a reflexão é o mas renascimento, O né? homem velho e o homem novo, Isso, né? exatamente. Que Paulo tanto faz falar. Exatamente. Vamos Brande. ver o que Brande. Brande para não perder também, né, Brande? Mas já me perdi um pouquinho. Mas assim, eu acho assim, que tudo é um estado concessional da gente viver na consciência, né? Da gente procurar ter assim a consciência. O que é meu? Porque não existe os dois planos. É um plano só que o plano espiritual, né? E a gente nessa faixa. Mas que nós estamos o tempo todo sendo envolvidos, sendo intuídos, sendo, né? Então, geralmente quando é na mediúnica que eu falo, na mediúnica no centro, então, o pessoal fica assim, meio achismo, às vezes achismo, né? Aí eu digo, a primeira pergunta que eu faço, esse pensamento é meu? Primeiro, vem o pensamento, esse pensamento é meu? Não.
Eu não estava pensando, então não é meu. Então, se não é meu, eu acredito naquilo que eu estou vivenciando ali. Então, não é meu. Então, se não é meu, eu não vou me preocupar com o que o outro acha. Porque eu sei que eu tenho consciência plena de que aquela vivência é uma vivência minha e com o Espírito. Entendeu? Então, como aconteceu hoje, então, fui eu, alguém me perguntou. Então, eu não coloco esse pensamento na dúvida. Foi mesmo o meu pensamento? Será que foi? Eu não coloco. Então, eu tenho buscado viver nessa consciência daquilo que é meu, né? Eu pensar, por exemplo, agora eu estou pensando, André deve estar dormindo porque ele vai trabalhar. Eu estou pensando, Brandina, eu estou nesse... Mas se de repente eu tenho um pensamento que está além daquilo que eu não estou pensando e vem, ali não é meu. Então, eu acho que essa confiança nessa espiritualidade, nesses amigos espirituais, nessa consciência que somos instrumentos da espiritualidade, que estamos a serviço, isso nos dá uma segurança. Sim. Em qualquer trabalho, seja na mediúnica, seja em casa, vamos dizer, seja até no momento com um irmão lá em casa. Por exemplo, não, ela não tem costume de agir assim. Então, tem algo além. Então, se eu busco essa consciência, esse pensamento de consciência, então eu vou saber como agir. Então, eu tenho trabalhado muito em mim esse processo de ter consciência daquilo que é meu, que eu estou vivendo em planos encarnados e desencarnados, que é só a matéria, mas eu tenho esse processo mediúnico. Então, tudo isso é de gratidão a Deus. Aí eu procuro desenvolver cada vez mais em mim essas potencialidades que estão dentro de mim, que estão lá onde Joana sempre está dizendo, está dentro de você. Está tudo dentro, não tem fora, eu não posso pegar nada fora. Então, eu acho que a gente tem essa consciência do que é nosso e do que vem, né? É fundamental na nossa vivência de cada dia. Perfeito. Eu quero um espaço para a gente falar da caravana amanhã. Pode. Posso? Pode, deve. Devo? Eita! Então... estamos aí encerrando o movimento de visitação uns nas casas dos outros, é um movimento de uma proposta que começa lá com Leopoldo Machado, abraçada por Edinólia Peixinho, enquanto presidente da FEEB em 99, e aí se começou dentro do calendário federativo da Federação Espírita do Estado da Bahia, um período que começa em fevereiro, março e abril, para que todas as casas visitem umas às outras. E esse movimento está encerrando amanhã. Então, quero aqui convidar aqueles que nos escutam, aos trabalhadores espíritas, aos simpatizantes, aos frequentadores, para participar do seminário de encerramento da caravana, que vai acontecer amanhã em Pojuca, no Centro Espírita Caminho de Damasco. Então, aqui da cidade vai estar saindo um transporte às 7h30 da manhã, lá da União Espírita Alagoense. Às 7h30, o seminário começa às 9h. Quem vai ser o condutor do seminário é o querido Moacir Lira. Esse seminário vai até aí às 13 horas. Então, nós vamos estar almoçando, lanchando, tudo lá nesse período. Vai ter a taxa de participação do transporte, que é R$50 ida e volta para quem quiser, 7h30 da manhã. Quem estiver em Salvador e quiser participar do encerramento da caravana, na Federação Espírita do Estado da Bahia, também às 9 horas vai estar tendo a programação de encerramento. E aí, como diz aí seu Antônio, juntem-se a nós. Perfeito, perfeito. Deixa eu falar aqui rapidinho
Jerusa mandou aqui como complemento, ela diz o seguinte: só se reconhece aquilo que se conhece. O autoconhecimento liberta. Perfeito, Ótimo. perfeito, É, Jerusa. É Perfeito. ótimo. Perfeito. E quando a gente reconhece, quando eu reconheço, nós vamos tendo, né? Conheci Francisco. Quando eu reconheço, eu vou estar validando mais ainda o ser que eu conheço, né? Porque eu estou reconhecendo. É ótimo, ótima essa frase aí. Voltando aqui em Lázaro Zacariades, eu vou aqui trazer um outro poema dele, onde ele diz: só escrevo para quem se derrama. Só escrevo para a pessoa que se transborda, que se derrama, quando numa vasilha sagrada o líquido fermentado em si se espalha. Só escrevo para a pessoa rio. Rio que se alastra, se afaga e se alonga numa agitação cotidiana de líquido de folhagem. Só escrevo para a pessoa raiz. Raiz que se deixa envolver na terra e se permite dela pertencê-la. Só ao germinar, feito grama que cresce e aquece o caminho para se pisar. Só escrevo para a pessoa que perdeu o nome e sem sobrenome, deixa, por extrema bondade, o silêncio e o riso quando passa. Eu só escrevo. Lázaro. Não tem coisa. Obrigado, Lázaro. E eu vou, antes de passar aqui para lá, o tempo voou. Mas antes de passar, já que a gente está na linha do poema, eu vou trazer um poema em homenagem a esse mês de abril do Livro dos Espíritos, que eu construí ele em 2017, mas cada ano ele é atual, não tem jeito. Ele é um estático dinâmico. Ele está aqui com esse movimento que faz com que a gente reflita. Chama-se Herança Divina. Consolo, esperança, razão, comprovação. Conglomerado de ideias antes e reais. Livro dos livros, esclarecedor, desmistificador das coisas ditas sobrenaturais. Ó compilado minucioso, didático, harmonioso, de caráter religioso, filosófico, científico, social. Ó livro sem autores da terra, sem remedos, sem quimeras, ilusões e coisa e tal, mas que responde a anseios dos dias de ontem, de amanhã. Ó livro atual, caminha a humanidade nas asas do espiritismo, despojando-se das armadilhas do mundo material. 18 de abril de 1857, 18 de abril de 2017. E a gente fez agora mais uma homenagem a essa doutrina maravilhosa, né, Brandina? Muito maravilhosa, né, Rose? Demais. Débora. Demais. Chico. Gratíssima a Deus. Uma coisa interessante. Uma coisa interessante é que existe simbolismo em tudo que Jesus nos traz. Jesus sempre quis mostrar que ele era o Messias e refez toda a trajetória que aconteceu na época da libertação dos hebreus do Egito. Né? 40 anos, 40 dias no deserto. 12 tribos, 12 discípulos. Né? Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Nós estamos conhecendo realmente a doutrina espírita no terceiro milênio. Em terceiro milênio. Sim. Muito E bom, aí, muito o bom. Cris, ele ficou também 3 anos com os discípulos. Exatamente. Viveu 33 anos entre nós. O Rose, eu queria que você comentasse aqui um pouco. Eu vou ler um trecho aqui, que está lá numa passagem. Pode ficar de você, a câmera aí. Deixa Tá bom. É isso aqui, ó. É crime praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Pena de prisão celular. Prisão celular, gente, é na cela, né? Prisão celular de 1 a 6 meses
e multa de 100 mil réis a 500 mil réis. Hoje a gente está aqui na 93 FM falando de espiritismo, no meio do espiritismo aberto. Eu queria que você falasse esse dinamismo do espiritismo, dessa obra maravilhosa. Você leu aí, foi a Constituição de 1900. Exatamente. Então, nem é tão longe assim, né? Se a gente for olhar, tem 100 e poucos anos. Mas essa Constituição trazia a demonstração de um período de ignorância. Então, é esse período de ignorância onde vamos proibir, porque aquilo que se não conhece passa a ser ameaçador. Porque quando as pessoas abrem a linha do entendimento, e aí? Quando a pessoa é educada, que tem a educação, não educada por falar muito obrigado, mas a educação na sua base, a educação dos caracteres morais. Quando a pessoa sabe pensar, sabe ter esse movimento individual de crescimento, aí ninguém segura. Mas quando se proíbe a pessoa de ler, de estudar, de aprender, de pensar por si mesma, essa pessoa não vai aceitar qualquer coisa, não vai aceitar qualquer migalha na sua concepção. Ela vai ser uma pessoa livre no pensar. Assim, o Espiritismo, ele nos liberta, ele nos mostra o que está por trás dos véus, ele descomplica e explica. Assim sendo, ninguém se torna pecador por conhecer mais, ninguém se torna pecador por aprender mais. Agora, a gente peca quando lesa a lei de amor. A gente peca quando nós deixamos de ver Cristo no outro. A gente peca quando destratamos a natureza, a mãe natureza. E a doutrina espírita, ela vai nos mostrar que Deus não castiga e que se eu comer uma caixa de chocolate sozinha, óbvio, eu vou ter uma consequência física, fisiológica, eu vou ter uma constipação intestinal como consequência da minha atitude. Assim, a doutrina espírita vem nos falar que somos construtores de nós mesmos, somos co-criadores. Deus cria e nós co-criamos. Deus trabalha o tempo todo e é para a gente também estar em aprendizagem por todo o tempo. Doutrina espírita, o nosso muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Brandina, suas considerações finais. Del, vou passar no final para esse encerramento para você. Você passar, tá ótimo aí? Tá. Gratidão a Deus nosso Pai por essa oportunidade de estarmos andando, trilhando nessa doutrina libertadora. Muitas das vezes eu me pergunto, Senhor, é tão bom ser merecedora de estar tendo tanto conhecimento. Ajude-me, Senhor, para que eu possa ser digna do teu amor, dessa luz libertadora. Eu agradeço a Joana, essa veneranda mãe espiritual, pelas mensagens e por todos os mensageiros. Eu agradeço a Francisco de Assis, esse pai patrono, que a gente diz, volta, Francisco, volta, para que tu possas derramar sobre o nosso planeta as luzes da tua bênção e da tua graça. Ajuda-nos, Francisco, ajuda-nos a amar mais, a desenvolver em nós a tua amorosidade e o amor do Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde no seu infinito amor e que distenda nesse momento a misericórdia, que nos ajude, Jesus, a fazermos parte do grupo dos misericordiosos contigo. Que Jesus seja conosco agora.
Amém, amém. Obrigado, Brande. Palavras lindas. Evanildo, tá se vendo? Nunca demais gratidão, né? Que gratidão seja eterna, que possamos nos regenerar a cada dia, a cada pensamento, e que o programa da noite de hoje possa servir, né, de um alento para quem possa estar passando por momentos de dificuldade, momentos de dúvida, ter a certeza que a vida continua. Perfeito. Vou passar aqui para Francisco Carvalho, milenar. Agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e dizer que, assim como o planeta está em regeneração, as religiões, elas também estão se regenerando. Né? E eu trago aqui uma contribuição que vem lá de Águas de Aruanda, um livro que foi escrito por Tiago Avelino, e que foi ditado por um preto velho chamado Pai Damião, aonde ele vem falar dos 7 pilares da nova terra, que são coisas que são muito comuns entre nós: qualidade de vida, qualidade alimentar, qualidade de pensamento, qualidade comportamental, qualidade espiritual, ressonância cognitiva e qualidade de estruturação celular. Então, todos estamos viajando nessa mesma nave, falando dos mesmos propósitos em palavras diferentes. Que Jesus esteja conosco. Beleza. Chico dizia que as religiões são vibrações diferentes, né? Mas são todas caminhando para o mesmo objetivo, que é a perfeição do ser humano. Débora? Eu devo dizer que eu estou extremamente emocionada. Então, Isso. a emoção nos toma porque cada vez mais a gente constata, né, a real vivência e experiência entre esses dois mundos em um só. E eu sempre digo, me desculpe a emoção, eu sempre digo que eu gostaria muito, talvez isso seja uma presunção minha, eu gostaria muito que todos pudessem ter a mediunidade da vidência, de ver, com os olhos de ver, os olhos do corpo físico, o que o plano espiritual promove para a gente a todo momento. Esse momento aqui está sendo assim fantástico. De quantos irmãos, amigos, simpáticos de cada um de nós estão aqui a nos ceder as suas energias, o seu amor, a sua vibração, o carinho, a proteção e o cuidado. Então, eu mais uma vez peço desculpa pela emoção. Eu acho que eu nunca vou me acostumar. Apesar de ser muito familiar lidar assim com eles, mas a carga energética de emoção nos invade mesmo, e eu sou muito grata. Porque isso ressoa como bálsamos salutares, curadores, bálsamos que a humanidade está precisando, que o planeta Terra está precisando. Eu sou muito grata pela oportunidade. Eu sou muito agraciada, eu costumo dizer, eu sou agraciada pela espiritualidade. Por esse Deus maravilhoso, por Jesus Cristo, Maria Santíssima. E assim, rogamos a Deus em agradecimento e dizemos assim: Deus, Pai e Mãe, Divina Consciência, despertai em nós a cura que merecemos, renovando nossos campos vibratórios, renovando nossas forças através do campo vibratório, em nome da água, em nome do fogo, em nome do ar, em nome da terra, em nome de toda a natureza. Rogamos a misericórdia de Maria Santíssima, que o seu manto sagrado seja estendido neste momento sobre o globo Terra, e que todas as pessoas, indistintamente, estejam precisando nesse momento de acolhimento, de socorro, de afago e de amparo, possam ser acolhidos, atendidos, a partir de nossas energias que estão sendo desprendidas nesse momento.
que as nossas energias sirvam de bálsamos salutares, para que seja estabelecida a cura no planeta Terra. Porque para que cada um de nós individualmente nos curemos, nós precisamos que o todo esteja curado. Então, rogamos a Deus a misericórdia divina da paz, da cura e da libertação. Da paz, da cura e da libertação. Da paz, da cura e da libertação para todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim seja, Débora. Muito obrigado a todos vocês. Rose ainda quer falar algo? Eu quero falar que nós, aqui do programa Conhecer, nos solidarizamos com toda a humanidade, com o passamento do Papa Francisco, esse grande ser iluminado que tivemos a honra de estar entre nós, distribuindo através das suas falas, das suas orientações e reflexões, os convites a uma nova humanidade, a essa regeneração que Francisco bem trouxe aqui. E então, ele também, Francisco, fazendo parte dos 200 escolhidos que vieram para o planeta, para nos ajudar a nosso despertar. Então, que possamos reconhecer o trabalho lindo do Papa Francisco e aprender com ele através de suas reflexões aqui deixadas. Obrigado, Rose, pela lembrança aí. Então, a gente só agradece a todos vocês e até sábado que vem, se Deus quiser, com o programa Conhecer. Beijão, Elisete, Jerusa, todos vocês que estiveram aqui presentes. Minha mãe Darcy tá falando aqui. Olá, Francisco. Oi, dona Darcy. Beijo, dona Darcy. Veri Figueiredo, obrigado a todos vocês. E Jerusa também, bom te ver, Vilásio. Oh, que coisa boa vocês aqui. Oh, que bom, Jerusa. Bom também. Tchau, João. Tchau, gente.